Violeta, que é o mês de combate e prevenção à ceratocone, uma doença que atinge 1 em cada 1.000 pessoas no Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Embora não tenha cura, a doença possui tratamento e nós vamos esclarecer as principais dúvidas, falar aqui sobre esse assunto a partir de agora em entrevista ao vivo com a doutora Fabíola Gavioli Marazato, ela que é médica oftalmologista. Doutora Fabíola, boa tarde. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Doutora Fabíola, para a gente começar o nosso bate-papo, explicar, entender um pouco mais sobre essa doença, queria que a senhora explicasse para a gente, para quem acompanha aqui o Tom Maior, o que é o ceratocone, qual é a causa também dessa doença? O ceratocone, ele é uma doença que causa uma deformidade na córnea. A córnea é a parte transparente, mais superficial do nosso olho. E ela é uma lente. Ela tem um formato arredondado, semicircular. E no ceratocone, ela assume esse formato de cone, Então, o nome é isso. Cerato vem do grego querato, que é córnea, e cone é cone. Normalmente, essa doença ela se inicia no final da adolescência, início da idade adulta, embora possa aparecer também mais jovem e até com um pouco mais de idade. A gente não tem uma única causa de ceratocone, existe algum fator genético, nós temos às vezes pessoas que a família toda tem ceratocone, a maioria não tem associação com genética, as alergias parecem predispor um pouco, fatores ambientais também são estudados, mas em geral não é uma única causa, por isso que a gente também não tem muito como prevenir, como combater, evitar de ter o ceratocone. E, doutora, ela também é uma doença que está ligada ao hábito mesmo de coçar os olhos, isso também contribui para o desenvolvimento da doença? Sim, o hábito de coçar os olhos, porque na verdade assim, nosso olho, ele é mole, 90% do nosso olho é água e 10% são fibras elásticas, então o olho é uma grande gelatina, vamos dizer assim, E a pessoa, ao coçar os olhos, vai deformando, vai ocasionando essa deformidade. Óbvio que ela tem que ter uma tendência, ela tem que ter uma predisposição a ter a doença. Não é todo mundo que coça os olhos que vai ter ceratocone. Mas o contrário é verdadeiro. Todo mundo que tem ceratocone, em algum momento, foi ou é um coçador, vamos dizer assim. Então, essa campanha do Junho Violeta, ela foi idealizada para conscientizar e para falar sobre a doença, mas principalmente para alertar as pessoas que a gente não deve coçar os olhos, em nenhuma hipótese. Seja qual for a situação, se você tem ceratocone ou não, o hábito de coçar os olhos deve ser sempre evitado. É difícil, viu, doutora Fabíola? Eu tento me policiar também, porque é um hábito que todo mundo que está perto de mim, minha mãe, minha família, fala, não coça, tira a mão do olho. Mas, assim, é tão automático, tão difícil. Nossa, essa aí é uma entrevista aqui que eu estou quase me consultando, viu? Doutora Fabíola. Pronto, é só falar em coçada à vontade, Só falar. Mas além até do ceratocone, tem a questão assim também, que você pode contaminar o olho, nem sempre a gente está com a mão limpa, você pode acabar levando alguma doença, uma bactéria, E também outras estruturas do olho podem estar mais sensíveis e você acabar provocando alguma descolamento de retina, alguma coisa nesse sentido, A gente fica ali, não, minha mãe fala, não, coça com jeitinho, passa a mão devagar. Não pode, nem isso pode. Nem isso, nem isso. Tem pessoas, eu já ouvi paciente falar assim, eu coço até escutar barulho. Eu fico só imaginando qual é Que o barulho que faz de coçar um olho, Aí eu brinco, olha, não me conta, preserva minha vida, minha saúde, não me conta. Essa foi boa. Doutora Fabíola, outro ponto importante é saber se existe, de fato, assim, uma faixa etária, onde essa doença ela se desenvolve mais, ou quem sabe ela progride também de uma forma mais intensa. Tem essa também, é uma faixa etária específica? Tem. Normalmente é numa faixa etária de adolescente até adulto jovem.
embora às vezes a gente tem crianças, né, que começam com ceratocone, ou pessoas que manifestaram mais tarde, mas preferencialmente a faixa de acometimento do ceratocone ou até de primeiro diagnóstico envolve essa faixa, talvez até do crescimento, né? Essa questão de muito hormônio, isso também pode estar um pouco envolvido, mas normalmente é bom ficar atento a isso. E nem sempre está relacionado com a pessoa já usar óculos. Às vezes, vamos dizer, a primeira visão embaçada, você já cai no diagnóstico de ceratocone. E, doutora, quais são ali os tratamentos, né? Quando vai acontecer ali um caso grave, a doença vai se desenvolver de uma forma mais intensa, que vai ser necessário, não sei, um transplante, uma cirurgia? Então, assim, ó, o ceratocone, a gente tem duas linhas de observação dele. A primeira é saber se ele está em progressão, se ele está aumentando, se isso pode chegar a um ponto tão sério a ponto de precisar fazer um transplante. Então, existem tratamentos que estabilizam, que impedem a progressão da doença. E o segundo ponto é cuidar da visão, a reabilitação visual. Então, eu posso já ter um ceratocone que está estável, mas que a pessoa não enxerga. Então, aí entram os recursos de visão, né? Que são os óculos, em alguns casos, lentes de contato. E nos casos mais sérios, onde a lente não resolve, não dá visão, o paciente não consegue usar, entra o transplante de córnea. O ceratocone é a maior causa de transplante, ainda hoje, né, a maior causa de transplante de córnea no nosso país. E também o implante de anéis, doutora Fabiola, como que funciona esse processo? O implante de anel, ele é um procedimento para mudar essa estrutura da córnea. Então, o anel é um segmento, um pedaço, né, e aí o tamanho é bastante variável, depende do caso, de acrílico, e ele é implantado dentro da córnea. A córnea tem 5 camadas, e o anel é implantado próximo à camada mais interna da córnea. E o objetivo dele é exatamente tentar diminuir esse bico do cone, vamos dizer assim, né? Então, uma córnea que está mais pontuda, ela vai achatar um pouquinho e se aproximar do que seria uma córnea normal. Então, isso ajuda na reabilitação da visão do paciente. E aí, cada caso é estudado para ver se vale a pena, se é um caso que tem indicação, né? Mas é uma excelente forma de tratar o ceratocone, sem dúvida. Doutora Fabiola, aqui no começo eu trouxe esse dado do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 1 em cada 1.000 pessoas no Brasil, né, tem ceratocone. É uma doença de difícil diagnóstico, as pessoas, né, que têm algum ali problema na visão, elas negligenciam muito para procurar uma ajuda. A gente pode imaginar que tem mais pessoas que sofrem com algum problema e ali não tem diagnóstico, ou é uma doença que quando aparecem os primeiros sinais já começa a prejudicar a visão e é possível, né, que a pessoa já procure a ajuda imediatamente? É assim, ó, o diagnóstico ele não é difícil, mas ele é um diagnóstico que tem que ser pensado, vamos dizer assim. Então, às vezes a gente tem muito paciente que era um usuário de óculos, basicamente, e que em algum momento da vida percebeu-se que era um ceratocone. Muito provavelmente porque esse cone nunca evoluiu, não causou nenhuma coisa maior, vamos dizer assim, né, que os óculos não corrigissem. Mas os sinais de alerta são, primeiro, um aparecimento muito rápido de uma deficiência visual, né? Então, a pessoa, de repente, um mês atrás eu percebi que minha visão começou a piorar, ou aquelas pessoas que os óculos mudam muito rapidamente de grau, às vezes 3, 4 meses o grau já aumentou, ou que o óculos nunca corrige o suficiente, nunca fica bom. Basicamente, a gente tem coisas clínicas, vamos dizer assim, dados clínicos, dados de exame para suspeitar do ceratocone, né? Um diagnóstico de maior certeza precisa de exames de imagem, que não são, no caso que a gente chama de topografia da córnea.
Hoje esse exame é bastante difundido, acredito que na maior parte das cidades ainda tenha, embora na rede pública, no SUS, é mais difícil, a maioria dos hospitais não vão ter esse exame, né? Porém, seria até interessante alguns estudiosos, algumas pessoas que gostam muito da parte tecnológica, tentando desenvolver sistemas portáteis, onde através até mesmo de um aplicativo de celular, o médico pode fazer pelo menos um primeiro diagnóstico, ter uma suspeita mais elaborada do ceratocone nesse paciente. Doutora Fabíola, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, a campanha aí Junho Violeta, alertando, né, trazendo a conscientização a respeito do ceratocone, quais, na avaliação da senhora, são as melhores formas, né, de prevenir que essa doença chegue a um estágio mais avançado? Bom, a primeira forma, né, que a gente insiste muito aí, então, é não coçar os olhos, né? Hoje a gente também atribui um pouco do abuso de telas, né? Essa coisa de, às vezes, apertar muito mais os olhos. Tem alguma coisa também de ter um maior acesso à vida externa. Então, o que a gente tem hoje é que os adolescentes, as crianças, ficam muito mais dentro de casa, acabam não tendo essa atividade, né, no sol, a luz azul do sol, ela faz com que o olho pare de crescer, são secretados neurotransmissores que têm essa finalidade, né? E sempre desconfiar, se você observar que a visão de um dos olhos está um pouco pior que o outro. Eu insisto um dos olhos, mas às vezes o ceratocone ele é grave bilateralmente, né? A maioria das vezes ele é assimétrico, um olho pior que o outro, mas pode acontecer dos dois olhos serem ao mesmo tempo acometidos. Sempre que você também tem um paciente, uma pessoa já com diagnóstico de ceratocone, para observar os filhos, observar as outras pessoas da família, especialmente os adolescentes, e orientar para procurar, mesmo sem queixas, ter uma primeira avaliação, porque às vezes você detecta um ceratocone que ainda não teve uma manifestação clínica, ainda não causou uma baixa de visão, e aí fica mais fácil de controlar, de até evitar que ele se desenvolva. Doutora Fabíola, muito obrigada pelas informações, pela conversa conosco mais uma vez aqui no Tom Maior e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e não coça os olhos. Só vou terminar com uma frase que eu falo para meus pacientes, eu vou falar para você. Se você coçar seus olhos, vai nascer uma verruga verde na ponta do seu nariz com 3 pelos. Isso é uma praga que eu estou rogando. Ai, meu Deus do céu. Para lembrar, tá? Lembra da verruga verde toda vez que você coçar os olhos. Combinado, doutora Fabíola. Quero me livrar dessa praga, viu? Muito obrigada, doutora.